E aí, pessoal, que alegria ter a sua companhia de novo aqui no Mergulhando na Lição. Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, que mexe com a gente, um tema profundo. Então, que tal a gente mergulhar juntos, de coração aberto, nesse estudo? Olha só que convite poderoso que a gente encontra lá em Romanos, feito pelo apóstolo Paulo. A nossa conversa de hoje vai girar toda em torno dessa ideia, ser um sacrifício vivo. Mas o que será que isso significa na prática, hein? Vamos descobrir. Para a gente começar a entender o que é isso, nada melhor do que olhar para o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? A lição nos mostra que ele enxergava a própria vida de um jeito bem diferente, bem radical, na verdade. Sabe, para Paulo isso não era só uma metáfora bonita, não. Era algo muito mais profundo. Ele realmente via cada parte da sua vida, a sua existência, o seu trabalho, cada respiração como uma oferta que estava sendo completamente derramada, entregue a serviço de Deus. Isso era, de fato, a essência de quem ele é. E para ilustrar isso, o texto bíblico usa uma imagem muito forte, a da libação. O que era isso? Era um tipo de oferta, geralmente uma bebida, que era derramada inteirinha no altar, sabe? Não ficava uma gota para trás, era derramada por completo. E é exatamente essa imagem que Paulo queria passar, uma devoção total, voluntária, sem guardar nada para si. Uma entrega sem reserva. Certo, agora que a gente entendeu essa imagem da oferta derramada, vamos aprofundar um pouquinho mais. Afinal, o que a palavra de Deus realmente quer dizer quando nos chama para sermos um sacrifício vivo? Então, a lição nos ajuda a ver uma diferença gritante, sabe? De um lado tem aquela fé que é, bom, só da boca para fora, só discurso. E do outro lado tem o sacrifício de verdade, aquele que as escrituras pedem. E olha, não se trata de fazer uma coisa boa aqui e outra ali, ou de ter uma fé só na cabeça. Não. É sobre uma entrega total, de verdade, que aparece no serviço do dia a dia. Uma fé que é vivida, consagrada na prática. Tá, mas e aí, como a gente reconhece esse sacrifício verdadeiro? Bom, a lição aponta algumas características bem claras. A primeira é essa entrega total que a gente já conversou. Outra coisa, o nosso modelo supremo é sempre Cristo. Além disso, essa entrega tem que aparecer em ações, em serviço prático, e não ficar só nas palavras. E o mais importante de tudo, o objetivo final é sempre, sempre glorificar a Deus, não importa se na vida ou na morte. Tudo bem, isso tudo é muito bonito, mas e hoje em dia? Como é que esse chamado tão antigo para um sacrifício se encaixa no nosso mundo? Pois é, aí que está o grande desafio que a gente enfrenta. E o centro de todo esse desafio é exatamente este. A gente vive numa cultura que valoriza demais o conforto, né? Tudo nos empurra para buscar o nosso próprio bem-estar, a nossa segurança a qualquer preço. A ideia de renúncia, de abrir mão de alguma coisa por algo maior, nossa, isso vai totalmente na contramão do que o mundo prega. A gente pode pensar em duas maneiras de viver, duas perspectivas totalmente opostas. Uma é a vida focada na gente mesmo, que está sempre buscando conforto, segurança, se preservar. E a outra é a vida com foco em Deus. E essa nos chama para um caminho diferente, o da renúncia, de uma fé que age, que se sacrifica, que se entrega pelo avanço da mensagem de Cristo. São dois caminhos que não poderiam ser mais diferentes um do outro. Ok, o desafio é grande, mas então, como é que a gente faz para viver essa realidade no dia a dia, na prática mesmo? Vamos ver o que a lição nos diz sobre como transformar essa ideia de sacrifício em algo que a gente vive todos os dias. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Ser um sacrifício vivo não é sobre fazer um grande ato heróico, uma coisa espetacular uma vez na vida e pronto. Não é isso. É uma decisão diária. É algo que se renova toda manhã. Sabe? É a escolha de hoje colocar a minha vida, os meus planos, a minha energia no altar a serviço do reino de Deus. E onde é que essa entrega acontece na vida real? Bom, a lição aponta para coisas bem práticas, bem concretas do nosso dia a dia. Tem a ver com a forma como a gente usa o nosso tempo, tem a ver com o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro, com as nossas coisas e, talvez o mais importante, tem a ver com o que a gente coloca como prioridade na vida. E com tudo isso em mente, a lição nos deixa uma pergunta para a gente pensar com calma, sem pressa, uma pergunta para levar para o coração mesmo. Em qual área da minha vida, hoje, eu posso me derramar como uma oferta para Deus? E para a gente ir fechando o nosso estudo de hoje, vamos pensar no propósito maior de tudo isso. Qual é o objetivo final de uma vida vivida no altar?
É algo que, olha, vai muito além do que a gente consegue dizer com palavras. O resumo da lição é direto e reto, bem poderoso. Menos papo e mais ação. O chamado é para uma fé que fala menos e vive mais, sabe? Menos discurso sobre aquilo em que a gente acredita e muito mais demonstração prática, no dia a dia, com uma vida que é consagrada de verdade. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Uma única vida, entregue de verdade diariamente no altar de Deus, vale muito mais, tem um impacto muito maior do que 1000 sermões, 1000 discursos bem feitos. No fim das contas, é a vida que fala mais alto. E a reflexão final da lição nos traz um alívio, uma nota de esperança. Porque sim, essa palavra do apóstolo Paulo nos desafia, nos confronta, mas o convite aqui não é para a gente se sentir culpado pelas nossas falhas, de jeito nenhum. É um convite para a gente voltar ao altar com humildade, sabe? Reconhecendo que a gente depende de Deus. E voltar com um desejo novo no coração, uma disposição renovada para servir a Ele e as pessoas ao nosso redor. Que essa reflexão nos inspire e nos fortaleça. A gente se encontra no nosso próximo estudo.